Este é o canal Disco Livre Fé, é um prazer tê-lo aqui. E no Discoteca ainda existe de hoje Elvis Presley. Elvis Presley foi um cantor americano de rock and roll que surgiu em meados da década de 50. Elvis é conhecido em todo o mundo como o rei do rock. Suas características marcantes eram sua potente voz, seu topete, seu jeito de dançar, além de ser um verdadeiro showman. Vestia roupas extravagantes e, às vezes, cheias de brilhos. É óbvio que todos já ouviram falar dele. Intérprete de grandes hits como Heartbreak Hotel, Hound Dog, Jailhouse Rock e Suspicious Minds, Elvis, até hoje, é um dos artistas que mais vendeu discos em todo o mundo. Lançou seu primeiro disco em 1956 e até o final de sua carreira foram pouco mais de 50 discos lançados, sem contar as inúmeras compilações. Elvis morreu em 1977, aos 42 anos. Há muitos mistérios quanto sua morte, mas o que se diz é que ele morreu devido a uma disfunção cardíaca, muito provavelmente ocasionada pelos diversos medicamentos que tomava. Elvis também fez parte do quarteto chamado Million Dollar Quartet, traduzindo Quarteto de $1 Milhão, que era formado por ele, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins e Johnny Cash. Havia dito que Elvis era cantor de rock, mas ele também cantava blues, country, gospel, R&B, enfim, black music, sendo até mesmo um dos primeiros, se não o primeiro, a amalgamar os estilos country e R&B, formando assim o chamado rockabilly. E para quem não sabe, Elvis, em sua infância e adolescência, frequentou a igreja Assembleia de Deus, e foi exatamente de lá que ele tomou o estilo musical com o qual encantou o mundo, pois eram nas alegres igrejas pentecostais dos Estados Unidos da década de 50, de cultura negra, que se tocava muito o estilo blues, black music em geral. Elvis foi indicado 14 vezes ao Grammy Awards, no qual ganhou 3, todos estes 3 devido aos seus trabalhos na música gospel. O álbum que tenho para mostrar é Elvis, Ultimate Gospel, de 2004. Este disco é uma compilação, obviamente, de músicas gospel ou músicas cristãs, sacras, religiosas, músicas tradicionais da igreja, como queiram dizer, interpretadas por Elvis. Mas ele não canta sozinho, há outras vozes competentes que dão apoio a ele aqui. Entre elas estão os clássicos quartetos de música gospel The Imperials, The Jordanaires e também a cantora Millie Kirkham, dentre outros. Esta compilação foi produzida por Ernst Mickey Jorgensen e Roger Sammon, pela gravadora BMG. O disco possui 24 faixas. Quando o disco possui mais de 12 faixas, destaco 5 canções ao invés de 3. Porém, como esta é a primeira vez em que pego um disco com 24 faixas, destacarei 6 ao invés de 5, já que são 2 dúzias de músicas. Quero informar que essas canções são canções tradicionais, que muitos chamam aqui no Brasil de hinos da harpa e hinos do cantor cristão. Talvez tenha uma ou outra aqui que fogem disto. Os hinos da harpa são herança das igrejas Assembleia de Deus e os do cantor cristão, herança das igrejas batistas. São muito antigas, muitas delas não se sabe nem a origem, a datação exata e nem o nome do compositor. Muitas, com o passar do tempo, foram até recebendo modificações, sendo acrescentadas novas estrofes. Os 6 destaques para mim são a faixa de abertura How Great Thou Art, composta em 1885 pelo sueco Carl Brubeck e que depois recebeu acréscimos do inglês Stuart Hine e foi gravada por Elvis em 1966. Fala da grandeza de Deus como Criador e Salvador.
Elvis finaliza esta canção demonstrando toda sua potência e extensão vocal, em uma excelente interpretação que lhe rendeu o Grammy de melhor performance. Esta canção recebeu algumas versões em português com o nome Quão Grande És Tu ou Grandioso És Tu. Then sings my soul, my Savior. Quero informar que este canal contém 4 programações. O Discoteca ainda existe, o Lado B, o Sintetizador e o Backmasking. Você pode entrar na playlist do canal e assistir a estes 4 tipos de vídeos separadamente. Outro destaque é a faixa 2, So High, também gravada por Elvis em 1966, e fala de como Deus é grande e poderoso. Não há nada acima dele, não há ninguém que possa cercá-lo, que possa envolvê-lo, tamanha a sua grandeza. Esta é uma canção alegre, agitada e divertida de se ouvir. É muito bom ouvir o gingado da voz de Elvis, de forma quase que malemolente, tanto no sentido de preguiçosa quanto de elegância. No último terço da música, também é muito gostoso ouvir todos cantando e batendo palmas. Você se sente transportado para dentro de uma igrejinha nos anos 50 ou 60. A faixa 3, Amazing Grace, é outro destaque. Composta pelo pastor inglês John Newton em 1773 e gravada por Elvis em 1971. John Newton, antes de ser pastor, era marinheiro, comandante de um navio que colaborava com o tráfico de escravos negros. Mas, influenciado pelo famoso livro Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis, que havia lido, e também impactado por um acidente que ocorreu em uma de suas viagens marítimas, se converteu e abandonou a prática escravista. Tanto é que o político inglês William Wilberforce, que foi o grande líder da luta abolicionista do tráfico negreiro, foi fortemente influenciado pelo pastor John Newton. Esta canção fala da sublime graça de Deus que transforma e salva a nós, pecadores. Graça que nos ilumina e nos tira toda a cegueira espiritual. Outro destaque é a faixa 5, You Never Walk Alone, composta por Richard Rodgers e Oscar Hammerstein em 1945 e gravada por Elvis em 1967. Essa é uma canção de esperança que fala para caminharmos em meio às tempestades, ou seja, em meio às dificuldades da vida, com a cabeça erguida, com fé, pois nunca estamos sozinhos. Esta canção foi adotada como hino pela torcida do time de futebol do Liverpool, da Inglaterra. Aproveito para pedir que curta, comente e compartilhe, não somente este como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Outro destaque, a faixa 13, He Touched Me, de composição de William J. Gaither, mais conhecido como Bill Gaither, do Gaither Vocal Band, em 1963 e gravada por Elvis em 1972. Esta canção foi outra que lhe concedeu um Grammy pela performance. Fala que quando Deus nos toca, nosso fardo é aliviado, somos cheios de alegria, somos purificados e transformados. Último destaque é a faixa 16, Joshua Fit the Battle. O autor e a data desta canção são desconhecidos, provavelmente composta na primeira metade do século XIX por escravos negros e gravada por Elvis em 1960.
Esta é uma canção muito alegre e que fala basicamente da conquista da cidade de Jericó pelo povo de Israel. O povo liderado por Josué marchou em volta da cidade, tocou a trombeta e, com isso, as muralhas que cercavam a cidade de Jericó vieram abaixo. Esta canção tem versão em português com o nome Vem com Josué lutar em Jericó. Joshua went to battle around Jericho, Jericho, Jericho. Joshua went to battle around Jericho. Fico por aqui, que a paz seja com você e até o próximo Discoteca Ainda Existe.